Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui mais uma sessão da segunda comissão disciplinar. Boa tarde, doutores auditores, procuradores, nobre advogado, Paula, João, advogado presente. Vamos lá, esperando que tenhamos uma ótima sessão. Então, já vamos começar hoje pelas pedidos de preferência, processo 1148. Auditor, doutor Felipe Franceschi Burro. Boa tarde a todos. Processo 1148, Esporte Clube de Atuação para comprar Esporte Clube Corinthians Paulista, Paulista 12, integrando essa regra em nossa aprovação, em curso do artigo 213, inciso 1 e parágrafo 1º do CPJD. Consta do relatório que a Procuradoria de Justiça Esportiva tomou ciência a partir de comunicação encaminhada pela Federação Paulista de Futebol de grave ocorrência ocorrida em 28 de setembro de 2024, durante a partida Água Santa Corinthians, pela nona rodada do Paulista de 2024. Verifica-se da súmula que aos 20 minutos de jogo, o árbitro Hamilton Ferreira Alves precisou paralisar a partida e solicitar ao diretor de jogo providências relativas aos torcedores da equipe mandante que efusivamente proferiram xingamentos e ofensas direcionados ao jogador número 9 dele, assistente Sr. Cauã Ribeiro Carvalho. Dessa forma, a denúncia da equipe do Água Santa 213 e do CPJD. Parágrafo 1º. Com os antecedentes aqui da equipe do Água Santa. Relatório, presidente. Obrigado. Aprovas, senhor precisa. A gente. Falou. Acho que não está fazendo. Eu acho que essa parte não. Só o meu? Tá. Guarda, tá pronto. Falou. Agora. Mesmo. Bom, a prova produzida é o depoimento de quem foi que estava proferindo os xingamentos aí na torcida. A Procuradoria tem provas ou não? Não, talvez eu não quero. Então podemos ouvi-las? Batalha, se faz a subidor do João Pedro, da equipe da Ovação, bem me retrata referente ao episódio acontecido no dia 30/9, quando um dos atletas da equipe adversária veio próximo a nós da torcida, como Jorge, e no calor da emoção, no calor do jogo, nós estávamos perdendo a partida em nossa casa, um jogo importante, acabou passando dos limites e soltando algumas palavras que dentro do estádio, para uma categoria dessa, não devia ter acontecido. Tá? Então, eu me retrato, peço desculpas e que isso provavelmente não irá se repetir. Doutor Felipe, algum esclarecimento? Doutor Daniel? Nenhum? Também esclarecimento. Certo. Então vamos lá, Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde para Vossa Excelência, boa tarde, doutor Felipe, boa tarde, doutor Daniel. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Meu amigo procurador aqui, doutor Rodrigo, doutora Paula e doutor João. Primeiro, eu queria só iniciar aqui cumprimentando a família do atleta do Palmeiras, doutor Carlos Acosta Gonçalves, do Tonhão, que nos deixou no dia de hoje, falecendo muito precocemente. Então, eu queria mandar nossas condolências à família dele. Mas, com relação à denúncia propriamente dita, não haveria a denúncia se não tratasse uma categoria sub-12. Né? Na verdade, são crianças que estavam jogando futebol. A federação tem se preocupado bastante com essa questão de proteção dessas crianças. E remonta gravosa a questão da torcida. Né? Tem um lance, não sei o lance, acho que não está aqui, não deve estar aqui, a professora me alava, mas há um lance, né, quando o jogador está do lado do alambrado e a torcida gritando enfurecidamente contra um garoto de 11 anos, né, que é absolutamente absurdo. Então, vou reiterar o termo da denúncia do meu colega doutor Stefano aqui e vou pedir a condenação adequada nos termos do artigo. Senhores e senhores, presidente, obrigado pela palavra.
Doutor? Bom, alô, inicialmente, boa tarde a todos, nobres auditores, procuradoria, secretaria, defensor. Bom, trata-se do caso de torcedor que teria proferido palavras de baixo calão diretamente a um atleta específico da equipe do Corinthians. Infelizmente, o pai do atleta que prestou o depoimento aí pelo vídeo não pôde comparecer presencialmente, o clube é de Diadema, o pai do atleta trabalha e infelizmente não pôde comparecer numa terça-feira à tarde. Mas, de toda forma, o clube se preocupou, exigiu do pai que fizesse um vídeo dando o seu depoimento, fazendo a retratação. Esse pai que estava proferindo as palavras, ele foi identificado pelo clube, foi exigido que ele se retratasse. De acordo, eu acredito que seja o relatório do diretor de jogo, se eu não estou equivocado, em um dos relatórios, ele fala que o árbitro para a partida e a segurança privada que estava lá em campo reprime ali o que estava acontecendo e nada mais tendo ocorrido depois disso. Possivelmente o pai exaltado, óbvio, trata-se de uma partida que seu filho estava disputando, então as emoções são afloradas e acredito que possivelmente por ser uma partida contra o Corinthians, não sei, uma equipe grande ou uma das 4 maiores equipes aí do estado, então acredito que por isso o pai cego, ele só pensou no Corinthians, acredito que ia torcer para uma equipe adversária e por isso teria proferido essas palavras ao atleta. Tenho certeza que não vai se repetir. O pai do atleta também fez questão de dizer que não fará novamente. A equipe do Água Santa, embora dispute diversas partidas de diversas categorias de base, nunca teve uma denúncia nesse sentido, referente a xingamentos a atletas que disputam partidas do Sub-12, tendo em vista a pronta repressão da segurança particular contratada para essa partida, tendo em vista a identificação do pai que veio, que apresentou um vídeo se retratando, tendo em vista que provavelmente esse pai deve ter ficado extremamente constrangido de ter que gravar um vídeo pedindo desculpas por proferir xingamentos a uma criança de 12 anos, 11 anos. Então, diante disso, a defesa pede a absolvição do Água Santa por ter feito tudo que estava em seu alcance, foi um único torcedor, foi um ato isolado, mas caso assim vossas senhorias não entendam, que seja aplicada uma pena mais próxima do mínimo, tendo em vista tudo aí que já foi elencado, é isso, é o pedido da defesa. Doutor Felipe, raptou o voto? Bom, tem muita incongruência aí em relação ao que traz da defesa e o que está descrito aqui no relatório, porque aqui fala assim em torcedores, não fala assim em um torcedor somente, que foi o que trouxe a defesa, e eu já ressaltei isso aqui nos julgamentos. É bom que seja trazido essa questão do vídeo, enfim, para tentar elucidar um pouco do que aconteceu, mas assim, sem a pessoa aqui, a gente não pode, enfim, conversar, é só ele passando a visão dele, porque uma das coisas que ele fala, por exemplo, é que a partida foi no dia 30, e aqui consta que a partida foi no dia 28. Então, eu teria essa dúvida, que é uma dúvida que eventualmente eu poderia tentar sanar aqui, mas como ele não está aqui presente, enfim, fica complicada essa situação. E, enfim, consta aqui também do relatório da partida que foram torcedores e que isso foi tão exacerbado que teve que, inclusive, paralisar o jogo. Então, nesse sentido, eu não vejo como acolher o pleito da defesa no sentido de absolvição. A equipe já foi punida aqui em outros artigos, mas não é reincidente específica. Nesse sentido, eu vou votar por uma multa no artigo mesmo, aqui no 213, e uma multa no valor de R$400. Meu voto. Doutor Daniel. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas auditores, doutor Felipe, procuradores, doutor Marcos, doutor Rodrigo, advogado do sindicato, doutor Vice, advogado presidente, doutora Paula, doutor João. Prazer estar aqui novamente nessa mais uma sessão.
Confesso que, assim, eu fico um pouco em dúvida nesse caso, porque, assim, o juiz não relatou que tipo de ofensas. Se eram ofensas pessoais, racistas, se eram xingamentos genéricos, alguma coisa assim, que faz parte também da tortura. Não fala que sequer que eram palavras de baixo calão. Não proferiam xingamentos. Claro que ninguém xinga também. Xingamento por si só não é um elogio, né? O árbitro, de alguma forma, entendeu por paralisar a partida por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo entender isso como uma desordem para esse esporte. Foi uma subjetividade do árbitro que não se enquadra, na minha opinião, numa desordem, numa evasão do campo, nem no lançamento de objeto, que são os previstos no artigo 213, assim como em outro tipo de ofensa. Então, assim, data máxima vênia, que todo respeito à relatoria e à procuradoria, em virtude de falta também de informações mais precisas na súmula, para que, no meu convencimento, possa enquadrar num dos incisos 213, eu voto pela absolução da equipe, no caso. Certo, doutor Daniel. Bom, nesse caso, eu entendo que houve até uma confissão por, vamos dizer assim, por analogia, né? Ele atesta que efetivamente houve aqui ofensas. Para mim, o mais complicado nesse julgamento é a ofensa ser dirigida a um atleta de 11 anos de idade. Esse que, para mim, é o ponto principal. Bando de folgado, se fosse assim, certamente o juiz não paralisaria o jogo e o pai do menor também não viria aqui para pedir desculpas, né? Então, nesse caso, eu acompanho o relator e condeno a agremiação, a multa de R$400. Proferido o voto, por maioria, fica apenada a equipe do Água Santa na multa de R$400. O senhor também, doutor, tem mais 28, vamos lá. Tem mais 28. O senhor tem isso também? Processo 1188, deixa eu abrir aqui. Paulista Sub-11. É o relator, doutor Felipe Boa. Doutor Felipe. Processo 1188/2024, referência ao Futebol Clube contra Esporte Clube Água Santa, Paulista Sub-11, denunciada a equipe do Água Santa no artigo 206 do CBJD. Consta da denúncia que acréscimo devido às substituições e atendimento médico e paradas obrigatórias. A partida teve atraso de 11 minutos de seu início previsto, devido ao médico da equipe do Esporte Clube Água Santa ter sofrido um acidente de carro e o clube providenciou outro médico. Nesse sentido, é denunciada a equipe no 206. Consta antecedentes, inclusive um específico no 206. Relatório, presidente. Obrigado. Aprova da equipe da Procuradoria? Não aprovo, presidente. Também sem prova. Então, vamos lá. Procuradoria para... Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem eu cumprimento os auditores. Boa tarde, doutora Paula, doutor João, o advogado e meu novo colega aqui, procurador. A Procuradoria simplesmente ratifica os termos da denúncia. Doutor? Bom, mais uma vez um caso do Água Santa, mas dessa vez um caso completamente diferente. Da mesma forma como houve entendimento do caso anterior em que a presunção de veracidade relativa da súmula fosse levada em consideração, nesse caso a defesa pede no mesmo sentido, que seja considerada a presunção de veracidade da súmula, ou seja, que de fato houve um acidente de carro do médico do Água Santa e o Água Santa conseguiu trocar ou chamar outro médico para que comparecesse a partida. Não há como se prever um acidente de carro, não há como se falar que o Água Santa poderia ter feito qualquer outra coisa além do que foi feito. Pelo contrário, o clube rapidamente conseguiu
um outro médico para comparecer na partida. Então, nesse caso, considerando que houve um acidente de carro, o árbitro relatou isso em súmula, que houve um acidente de carro, que o Água Santa providenciou outro médico para comparecer à partida. O Água Santa não poderia fazer nada, absolutamente nada. Além disso, não há provas que se pudesse produzir para que efetivamente comprovasse que o Água Santa poderia ter feito outra coisa. O que poderia ser feito foi feito. Chamaram outro médico compareceu. Então, nesse sentido, a defesa pede pela absolvição do clube, tendo em vista que não havia outra possibilidade do clube proceder além dessa. Isso, inclusive, uma estudante discute no CBJD a inexigibilidade de conduta adversa. O clube fez tudo ao seu alcance, resolveu data máxima vênia, mas 10 minutos nesse caso, 11 minutos, é um tempo totalmente razoável para se providenciar um novo médico para comparecer à partida. Então, diante disso, a defesa pede pela absolvição do Água Santa. Esse é o pedido da defesa. Muito obrigado. Doutor Felipe, apto. Apesar de ter havido um prejuízo aí, a questão do atraso de 11 minutos, eu vou levar em consideração o que foi alegado aqui pela defesa, no sentido de que, enfim, teve um acidente aí, foi relatado, rapidamente providenciou outro médico, enfim. Nesse sentido, eu vou votar pela absolvição do clube, presidente. Doutor Daniel, Acompanho o relator. esse é um caso, nós analisamos tudo, né? A questão não é comum acontecer isso com o Água Santa. Então, também acompanho o relator proferindo o resultado, por unanimidade, absolvida a equipe da Água Santa. Muito obrigado a todos. Bom final de sessão. Até mais. Obrigado. Voltar à pauta comum. Tem alguma preferência? Outra? Vamos lá. Processo 11-20-2024, relator, doutor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Para processo 1120/2024, Copa Paulista Profissional, União São João 0, Monte Azul 0. Partida realizada na data de 21/9/2024. São aqui algumas denúncias, né? 5 denúncias. Então vamos por partes aqui do relatório. Consta em primeiro fato, fundamento, que o infrator Thiago Silva Nunes, atleta do Monte Azul, foi expulso com cartão vermelho direto por impedir uma oportunidade clara de gol ao calçar seu adversário, de número 7, o senhor Jonathan Rogério Souza Sintra, na disputa de bola. Uma vez que consta na súmula da partida, exatamente este relato, que o atleta teria calçado o adversário do número 7, o senhor Jonathan Rogério Souza Sintra, na disputa de bola, ressaltando que o relatório do diretor do jogo menciona ainda que, após ser expulso, o atleta do Atlético Monte Azul, na saída de campo, chutou uma placa de publicidade, danificando a lona do meio. Consta um link com referência ao tempo do ocorrido. Este é o primeiro fato. O segundo fato é em relação ao infrator Denilson. No caso aqui, ele teria incorrido na primeira, que o senhor Thiago Silva Nunes, infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, por praticar desleal ou hostil durante a partida, prova equivalente. Já o segundo infrator, o senhor Denilson Sabino de Pádua, está em curso no artigo 258 do CBJD, segundo a Procuradoria. Ele é da equipe do União São João, era o mascote da partida, no caso a Ararinha. Consta na súmula da partida, no relatório do jogo, que o árbitro excluiu da zona roxa, já nos acréscimos da segunda etapa, o mascote Ararinha, do Esporte Clube União São João, identificado como o senhor Denilson Éder Sabino de Pádua. Após imagens de incitação à torcida local, alegando roubo contra a equipe de arbitragem, fazendo gesto de roubo
e de VAR em direção à torcida do time mandante, conforme demonstra o link anexado pela denúncia. Essa conduta seria uma violação ao artigo 258, por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva não tipificada pelas regras deste código. A terceira infração, também imputada à agremiação do União São João, por infração ao artigo 213, inciso 1º do CBJD, uma vez que consta no relatório do jogo, por volta das 15 horas e 35 minutos, o diretor do jogo foi informado, estava também presente o senhor Daniel Vitor Galassi, o senhor Paulo Sérgio Santana Moreira, do Departamento de Competições da Federação Paulista, pelo comandante do policiamento, que havia observado a venda de bebida alcoólica, cervejas, no bar que presta serviço no estádio. E de imediato determinou ao responsável interromper essas vendas, o qual acatou de pronto a ordem emanada pelo agente de segurança pública. Essa conduta constitui responsabilidade da agremiação União São João, que viola letra do artigo 213 do CBJD, deixar de tomar providência capaz de prevenir e reprimir desordens de sua prática esportiva. Quarta infração, ao inciso a equipe do União São João, infração ao artigo 191, inciso 3º do CBJD. Consta do relatório do jogo que os portões de acesso ao estádio só foram abertos às 2h26, devido ao atraso do médico da ambulância de UTI, o senhor Valdir Oliveira Filho, que chegou somente às 14h25. Conduta que constitui responsabilidade da agremiação União São João e viola a disposição do artigo 34 do Regulamento Específico de Competições, cuja definição é a seguinte: as ambulâncias deverão chegar ao estádio 1h30 antes da partida, e permanecer meia hora após a finalização. Havendo a presença de público, o horário de chegada das ambulâncias deverá ser antecipado, para ocorrer juntamente com a abertura dos portões. Logo, a agremiação foi denunciada no artigo 191 por deixar de cumprir Regulamento Geral ou Especial de Competições. Infrator, outra vez agora, a quinta e última infração, imputada à agremiação também União São João, pelo 258D do CBJD. Em virtude da conduta, uma vez o seu mascote, a Procuradoria pede, como resultado pela eventual ausência de efetividade da punição da pessoa que se veste de mascote, a de se exposar que a agremiação denunciada é quem determina quem vai vestir de mascote, podendo-se qualquer pessoa, torcedor ou membro dela, ou seja, não há como certificar que estará usando a fantasia de mascote na próxima partida, correndo risco, inclusive, de estar ali trazendo a fantasia. Logo, segundo a Procuradoria, essa atitude incorpora a responsabilidade objetiva da União São João, pelo ato-fato, ou seja, decorrente da atividade exercida pela agremiação, encontrando diapasão na letra do artigo 258-D, cujas penalidades e suspensões decorrentes de infrações previstas neste capítulo poderão ser acumuladas com aplicação de multa de até R$10.000 para a entidade de prática esportiva que estiver vinculada ao infrator, observados os elementos de dosimetria e pena especial previsto no artigo 2A. Então, assim, ocorreram as denúncias em relação ao atleta Thiago Silva, da agremiação Monte Azul, do mascote Denilson, União São João, no artigo 258, do União São João, pela infração no 213, também pelo União São João, pela eventual antecedente esportiva, agremiação no artigo 191, e, por último, União São João, pela responsabilidade do seu mascote. A ficha disciplinar aqui com antecedentes do União São João, incidente no 191 e 206. Aqui repete a ficha disciplinar. Repetindo. O senhor Thiago Silva Nunes, atleta expulso do Monte Azul, não possui antecedentes. Não há defesa, assim como não há antecedentes em relação ao que se veste de mascote, o senhor Denilson Éder Sabino. É o relatório. Muito obrigado. A Procuradoria tem prova, né? Sim, senhor presidente, tem alguns você de um vídeo para a gente dar uma assistida. Você quer seguir o processo, seguir o julgamento ou faz tudo junto? Faz uma Doutor Daniel, como você prefere? Sendo que é mais fácil fazer a divisão, e caso a caso, muito extenso, porque são 5 denúncias, acho que fica mais prático para todos. Obrigado, senhor. O presidente tem um depoimento também dos Certo. Eu ia perguntar Esse é um depoimento do médico.
Domênico? Só no médico. Ok. Então vamos lá. Primeiro é o atleta Thiago Silva Nunes, artigo 250. Ok. Vai. Acho que tem a saída dele também, para ver se tipo, a placa, alguma coisa assim. Então, essa que eu vou Ela não tá. ela não aparece. Não aparece. Não aparece embaixo, não está lá, não. Certo. Então, com relação ao Thiago Nunes, são duas infrações, não é isso? Ou não? Na Foi verdade, anunciado em foi uma só. uma só. Só para dar continuidade lá, as imagens não desmentem o que consta da denúncia. Na realidade, é o último homem que foi uma jogada contra ele, de uma forma marcar a jogada, ele acabou atingindo outro atleta. E a questão da placa também, para ter capturado os seus 50 juntamente, ele teria que ter uma conduta ciclista. Eu peço a penalização, será aplicada pela deflação, presidente. Obrigado. Doutor Luiz, pela atleta. Bom, boa noite, presidente, novos auditores, novos procuradores, da doutora Paula, doutor João, da secretaria. Prazer aqui estar podendo defender aqui perante vocês. Estou um pouquinho enferrujado, qualquer coisa, só me perdoe qualquer deslize que eu possa cometer. Bom, sobre o atleta Thiago Silva Nunes, no Moto Azul, ele está denunciado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, por ter parado a jogada ali, né? Ele recebeu um cartão vermelho direto, mas a gente vê que não foi nem pela violência, né? Foi pelo fato de o árbitro ainda colocou uma oportunidade clara de gol, mas ali a gente percebe que está no meio de campo, né? Foi mais para parar a jogada. Eu acho que não. O gol estava muito longe ainda, tinha outro atleta chegando, enfim, eu acho que o árbitro exagerou um pouquinho aí na expulsão, enfim. Mas como ele era o último homem, tinha um do lado dele ali, né? O árbitro resolveu, por bem, expulsá-lo. Então, tendo visto aí que não foi uma jogada, foi uma simples jogada de gol, e ele só tomou esse cartão para parar, parou a jogada, não teve nenhuma ocorrência com o atleta adversário, não se machucou, enfim. Tendo visto esses fatos e pela primeira eu peço a pena mínima, a advertência, no caso, né, que foi, o campeonato já acabou, né, para que ele não carregue aí uma pena para o próximo campeonato. O pedido principal é a advertência e o segundo pedido é a pena mínima aí do artigo. Obrigado. Doutor Danilo. Para a defesa, como foi visto no vídeo, uma jogada muito bem relatada pela arbitragem, a forma como ocorreu, né? Mas sem maiores desdobramentos. Em relação à placa, a gente não consegue avaliar ao certo qual foi a condição. Às vezes o atleta está até injuriado com ele mesmo, né? Considerando que foi um vermelho direto pela jogada, e antecedente do atleta, né, não havendo antecedentes do atleta, eu aplico a pena mínima de uma partida ao atleta Thiago Silva Nunes, pelo ocorrido pelo cartão vermelho e, consequentemente, em virtude do relato do eventual chute na placa, entendo que não há como ser convertido em advertência. Doutor Felipe. Vou pedir vênia, eu vou divergir só com relação à dosimetria. Eu também entendo que foi bem relatado aqui na súmula e o que se vê na imagem era ali o último homem, ele dá um chute nele para, enfim, parar a jogada mesmo, senão ele ia sair nele o goleiro praticamente, apesar de estar longe, mas enfim, me parece que era uma
era sim uma oportunidade clara de gol que ia ter ali. Nesse sentido, ele levou um vermelho direto. E, nesse sentido, conforme eu já votei outras vezes, eu vou votar pela aplicação de 2 partidas, só nessa questão que eu divirjo da relatoria. E ainda, só fazendo uma observação, que ele se livrou aqui de ser denunciado em 219, que eventualmente podia ter sido de danificar a praça de desporto, mas enfim, qualquer voto nesse sentido seria um julgamento extrapetítico. Então, como não foi denunciado, fica aqui só na questão do lance do gol. Não sei como eu voto. Nesse caso, vermelho direto, tem entendimento, eu acompanho a relatoria em uma partida, porém não a convirto em advertência. Então, prolatando o voto do artigo 250, você prefere que eu prolate ao final ou pode ser pode ser agora, por maioria de votos, do atleta Thiago em uma partida. Foi combinado por unidade com a dosimetria de uma partida. Beleza, então. Por maioria. Então, foi condenado por unanimidade e a dosimetria é uma partida. Peço desculpa. Agora, pela Procuradoria, senhor Éder de Pádua, da União Central. Denilson Éder Sabino de Pádua, né? Acho que tem um link que eu vou esperar reproduzir, para dar a linha fazendo sinal de. Senhor Denilson, já deixei de dar a linha. Pode deixar. Luiz. Eu tenho prova ou Não não? tem prova? Não. Não. Então, senhor Marcos. Bom, senhor presidente, obrigado só para a imagem dela parece engraçada, mas assim, as consequências da partida são danosas, porque ele coloca, na verdade, o Arari ali, o personagem do senhor Denilson, ele está unicamente na modalidade do mascote do Wilson, só para divertir o torcedor, né? Só para divertir ali, pode até torcer e tal, mas não exacerbar naquilo que compete, né? Então, eu entendo que ele exaspera para poder ele se dirige, ele mostra que a torcida faz aquele sinal do ombro, eu acho bem limitado 2 para 3G, por isso eu não trouxe aqui, mas eu acho oportuno os gestos que expõe a equipe de arbitragem e coloca o árbitro contra a torcida, né? E para mim, a meu ver, demonstra desorganização. Então, eu peço a condenação dele no município, para me constar de maneira adequada, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Doutor Luiz. Bom, senhores, em continuação aí, né, nós vimos as imagens, né? Na verdade, foi um ato isolado aí, né, do personagem, né? Ele não impactou na partida, também não se foi um objeto de provocação para a torcida, também não surtiu efeito, porque não houve nada, a torcida não se manifestou. Então, entendendo como um ato isolado, de desrespeito, obviamente, né? Mas um ato isolado que não trouxe consequências aí à partida, eu peço a pena mínima para o denunciado. Doutor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Em pese a defesa do seu advogado, eu vou discordar e ir na linha da Procuradoria. Considerando que o mascote está ali para alegrar e que não tenha ocorrido impacto à torcida, a denúncia no 258
por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código. E no caso, foi transmitido isso, né? Então foi uma imagem muito ruim, transmitida de um mascote da agremiação, sugerindo que estava ocorrendo um roubo, um favorecimento da arbitragem à equipe A, B, assim por diante. E isso, eu acho que não pode ser simplesmente deixado de lado. Então, por essas razões, eu voto pela condenação, artigo 258, uma vez que entendo que o senhor Denilson assumiu uma conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, e como ele não é atleta, suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, a suspensão, eu entendo que a dosimetria não deve ser por partidas, mas sim pelo prazo, no qual eu fixo 30 dias. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Felipe. Qualquer relator, presidente, as imagens ali são claras, não tem o que se falar. O senhor Denilson está lá, o mascote realmente faz esse sinal aí com a mão, alegando um roubo e que, enfim, só prejudica a imagem do esporte como um todo. Então, nesse sentido, ele deve ser ido aí de forma exemplar. Nesse sentido, o relator no voto dele na suspensão de 30 dias. Nesse caso, também acompanho o relator, então, prolatando o voto por unanimidade, apenado o senhor Denilson em 30 dias. Vai no artigo 258. Doutor Marcos, com relação à agremiação, artigo 213, inciso 1. Senhor presidente, obrigado. Primeiro, agradecer ao doutor Felipe Moro. Eu acho que subirei nessa situação. Acho que uns 2 dias tentando encontrar. Eu já tinha visto 2019 quando eu estava aqui. Aí eu pedi para a gente dar de pauta semana passada para denunciar no artigo, e eu não consegui encontrar. Eu fiquei procurando, falei, meu Deus, tem algum lugar que fala de danificar aqui. E passei. Obrigado por ter me achado aí. Já vou guardar aqui para as próximas, senhor. Senhor presidente, voltando aqui para o São João 213, que é a denúncia, há uma legislação municipal que já foi até declarada constitucional pelo STF no passado, e efetivamente é proibido vender bebida no Estado, né? Não é permitido. Há uma desorganização na medida em que os membros da agremiação permitem que se faça a venda dentro da praça desportiva. Eu não posso denunciar o dono do bar aqui, talvez a agremiação possa ter passado para ele, encontrado qualquer coisa eventualmente tabulado entre eles. Mas eu peço então a condenação da agremiação para entender que é a responsabilidade dela, a questão da venda da bebida, porque ela é que tem que gerir por que está no entorno da praça esportiva no dia do evento, senhor presidente. Obrigado. Doutor Luiz. Bom, continuando aí, a agremiação foi denunciada nas regras do artigo 213 pela venda de bebida na praça desportiva. Aqui tem algumas observações, né? O artigo 213, ele trata aí de desordens na praça de desporto, né? E pelo que a gente percebe aí dos relatórios, não houve nenhum tipo de desordem ali, esse fato não gerou nenhum tipo de desordem, né? Então, a defesa entende ainda mais que o artigo fala em prevenir ou reprimir, né? Se não reprimiu, se não preveniu, reprimiu ao ponto que, a partir do momento que a pessoa foi chamada a atenção para que não fizesse mais, parou-se imediatamente. Então, a repressão, no caso, se os senhores entenderem que o artigo 203 está adequado no caso, e que houve essa desordem, a repressão aí ela foi a contento, né? Ela cessou aí o ato. Então, tendo em vista isso, eu vou pedir primeiro a absolvição da equipe, né? Esses fatos alegados. E lembrando também que, na verdade, só o Estado de São Paulo, me parece o Rio Grande do Sul ainda que não permite a bebida, e essa lei aí, acho que até para favorecer os clubes, né, na sua receita, ela está por cair. Mas isso é só um detalhe.
eu entendo que não houve a desordem e, se entenderem que houve, ela foi reprimida de forma exemplar, porque cessou o fato. Obrigado. Doutor Daniel. Senhor presidente, peço vênia tanto à Procuradoria como à Defesa. A Procuradoria, pois, no meu entendimento, a ação não seria no 213, justamente porque não houve uma desordem. Porém, há uma infração, na minha opinião, no artigo 191, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento. Inciso primeiro, ter obrigação legal. É uma obrigação legal, independente de outros estados assim permitirem, o nosso estado há esta obrigação legal e ela deve ser cumprida. E permitir isso, em que pese realmente, eu entenda também os argumentos dos clubes, deixar uma receita de lado, justamente eu entendo que a multa deve ser até fixada com base nisso, uma vez que alguns clubes têm obedecido à lei e não vendido, e outros desafiam a lei e vendem. Então, isso há uma falta de equidade, né? Por isso, eu peço vênia à Procuradoria para mudar a tipificação para 191, por infração a 191, inciso primeiro, e fixo a multa de R$2.000 por esta infração. É como eu voto, senhor presidente. Felipe, para complementar a integralidade do voto do relator, presidente. Primeiro, na desclassificação do 213 para o 191, que eu também entendo que não houve aqui desordem, mas houve sim um descumprimento de obrigação legal. E com relação à dosimetria, a gente vê aqui nos antecedentes que a agremiação já foi punida no 191, em outro inciso, no terceiro, mas em uma multa de R$1.000, e também no 206, uma multa de R$1.000. Tendo em vista essa questão da reincidência, eu dobraria esses R$1.000 por 2, ficariam os R$2.000, que é justamente o voto da relatoria, o qual, conforme já mencionado, eu acompanho a integralidade. Com relação à tipificação, eu acolho, também acompanho o relator, desclassifico para o artigo 21. Porém, a minha questão da dosimetria do valor seria um valor menor, mas não seria o valor de R$1.000, mas não vai gerar efeito. Então, por unanimidade, classificada a tipificação para o artigo 191, inciso 1º, e por maioria de votos, condenada a equipe do Esporte Clube Leão São João na pena de R$2.000. Agora vamos lá. Da Pônica, agora vamos lá, artigo 191, inciso 3º. Abertura, perdão? Não, o senhor votou 1.000 ou 2.000? Mil. Por maioria. Foi por maioria. Vamos lá? Doutor Marcos. Deixa eu ter uma prova, acho que da defesa. Justificando meu atraso no dia do jogo do União contra o Monte Azul, eu estava a caminho, eu tive um acidente de moto no meio do caminho, que eu tive que socorrer, e isso atrasou a minha chegada até o campo. Então, isso fez com que eu chegasse atrasado. Peço desculpas pelo ocorrido, mas eu não podia deixar a vítima sem assistência jogada ao solo. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Agradecer o áudio aqui do médico. Lamentavelmente, infelizmente, é uma atitude louvável que ele tenha praticado para socorrer a vítima, mas lamentavelmente nós não temos provas. Não tendo prova, não posso entender como razoável a justificativa, ainda que era efetivamente acontecido. Eu denunciei aqui a agremiação, porque trata-se da abertura dos portões para a torcida. Né? Enquanto o médico não chega, né, a ambulância estava lá, mas o médico não estava. Enquanto o médico não estava, não tem ambulância. A ambulância tem que estar composta com todos os membros, né, com todos os aparelhos que elas são naturais, além dos profissionais que devem atuar. Então, ele atrasando
no início eu entendo como culpa da agremiação. E é a proposta dele que o contratou para fazer, eu acho, para estar lá nesse momento. E isso prejudica os torcedores que não puderam estar na partida. Tem que entrar com uma hora de antecedência. A partida ocorreu às 15 horas, deveria estar às 16 horas, mas só entraram às 14h30, 16 horas, 14 horas. Mas entraram às 14h30 por culpa do México. Então, é por isso que eu pedi a condenação da agremiação do União São João ao artigo 191, senhor presidente. Obrigado. Doutor Luiz. Senhor presidente, o médico da equipe, né, ele presta esse serviço aí há muitos anos aí para a equipe, né, ele trabalha também no serviço público, né, por isso ele não pode até comparecer aí, prestigiar o tribunal, né, mas o fato foi que a gente tem, né, apesar de não ter tido nenhuma prova, né, a gente viu a pessoa é um médico, né, ele presta juramento, ele tem as questões aí inerentes à sua profissão, né, que o impediram de chegar no horário da partida, né, e quero acreditar também que ele não vai mentir aí perante o tribunal, né. Outros fatos aí que a gente pode ver pela súmula, né, é que a partida não atrasou, né, e se a gente também, se os senhores quiserem conferir, a gente olhando o lance do atleta, a gente percebe que a arquibancada está praticamente vazia, só tem a gente aqui na parte de trás, né? Então também o público também, eu acho que não impactou o público, realmente houve aí, né? Se a gente fizer a leitura também aí do artigo, né? Ele fala as ambulâncias deveriam chegar ao estádio 1h30 antes da partida e permanecer até meia hora depois da sua finalização. A ambulância ela vai com o motorista, o socorrista, né? Eles conseguem já fazer a ambulância já estava lá, já conseguiria fazer um atendimento, se fosse o caso, né? A gente vê a gente vê até em outros artigos aí que a partida não se inicia sem o médico, né? Mas a abertura de portões aqui e o artigo, ela não deixa claro que o médico tem que estar lá na hora da abertura dos portões e sim as ambulâncias. Somando-se a isso, que a partida transcorreu normalmente, que não houve nenhum tipo de tumulto aí relatado, né, com pouca torcida, eu vou pedir a absolvição da agremiação, né, quanto a essa denúncia. Doutor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Parabéns à defesa. Confesso que eu me sinto um pouco incomodado somente com esses depoimentos. Porque, assim, poderia juntar um boletim de ocorrência do acidente, seja lá o que for. Mas, hoje mesmo, nós já julgamos um caso semelhante. Também foi apenas informado, né? Um acidente de trânsito. Só que o médico, isso não foi um acidente que o envolveu, mas que ele, no dever de médico, teve que assim fazer. Considerando ele também que o próprio artigo 34 realmente não faz menção à presença do médico, sim das ambulâncias, né? E que isso não atrasou o início da partida, considerando que nós já julgamos hoje, e dentro dessa coerência, foi um caso muito semelhante, um acidente ocorrido, em que pese no entendimento pessoal, caberia, num caso desse, a juntada de provas, pelo menos, de ter realmente ocorrido um acidente. Mas como assim foi o entendimento da desnecessidade do julgamento de hoje, dentro dessa coerência, eu voto pela absolução da agremiação, da responsabilidade disso, conforme o depoimento do médico, que tinha também que exercer o seu dever legal como médico, não tendo impactado no horário da partida em demais outras circunstâncias. Eu voto pela absolução, senhor presidente. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia, eu vou discordar, e eu vou levar em consideração justamente o caso que a gente julgou hoje, porque eu vejo uma diferença entre os dois, apesar de serem semelhantes. No caso anterior, que eu votei pela absolução, teve uma questão de que, a partir do momento que teve o acidente, a agremiação ela providenciou um outro médico, e o outro médico veio para
para suprir o lugar do médico que, enfim, sofreu um acidente lá e não pôde comparecer. E aqui não, aqui foi esse mesmo médico e houve uma consequência prática que a abertura dos portões acabou atrasando, enfim, toda essa questão por conta desse atraso do médico. E não tem como falar que o clube fez tudo o que estava ao seu alcance, porque o clube poderia, como outro clube fez, no julgamento do caso anterior, ter providenciado um outro médico a partir do momento que houve um problema com o médico titular, vamos dizer assim. E não foi o que ocorreu nesse caso. Eles estavam somente esperando o médico e, enfim, gerou todo esse atraso. Nesse sentido, eu não vejo como votar na mesma linha do julgamento anterior. Então, nesse sentido, eu vou votar pela uma multa aqui de R$ 1.000, acompanhando que já outros julgamentos que teve nesse mesmo artigo. Como voto, presidente? Eu permito só, presidente, a questão então, senhor, voto divergente, só para dar uma consideração. No outro, houve um atraso de 11 minutos da partida. Então, o segundo médico a ser providenciado foi em cima da hora, de qualquer forma. Aqui nós estamos falando de uma brevidade, né, de 1h30, e que o artigo não falava nem da necessidade do médico, né? Então, assim, não consigo também ver que o clube deveria ter providenciado um outro médico antes disso. Então, é por isso também que eu levei em consideração em relação a ele. Não, eu entendo, mas só uma outra breve consideração que não foi 1h30, porque ele chegou aqui 14h25, sendo que a partida começava às 15 horas. Prefiro 1h30 de chegar. Não, então, deveria ter chegado. Se a partida começava às 15 horas, ele tinha que ter chegado 1h30. Ele chegou 14h25, ou seja, teve aí quase uma hora que ficou sem o médico, enfim, toda a consequência prática que eu já falei. Demorou para abrir o portão, enfim, eu não sei, acho que não tem aqui para a gente ver qual foi o público presente, mas enfim, sempre que você atrasa para abrir o portão, você gera uma série de consequências. Por exemplo, muita gente vai querer entrar ao mesmo tempo, enfim, isso aí pode virar uma série de consequências, enfim. Eu mantenho o voto, apesar das considerações do relator, eu mantenho o voto que eu já tinha dito anteriormente. Bom, vamos lá. Nesse caso, eu vou aqui me render aí à prova trazida. Eu prestei atenção nas vestimentas do médico. Ele se apresenta, creio eu, como um cirurgião ou um socorrista, algo desse tipo, pelas próprias vestimentas dele. Caso contrário, estaria com roupa civil ou então o tradicional branco. Então, nesse caso, diante do que nós julgamos, e também seria de bom alvitre, pelo menos, fazer alguma prova um pouco mais robusta, mas respeitando aqui o fato do próprio médico ter vindo e feito um vídeo em que alega a impossibilidade da chegada no horário que era necessário em virtude de um acidente, eu acompanho o relator e absolvo o clube neste quesito. Agora, finalmente, o artigo 258-D, Dr. Marcos. Senhor presidente, primeiramente pedir a lavratura do acordo do caso do 91 aqui, do 91, né, que foi do médico, e concomitantemente eu vou desistir do artigo 258, eu estava lendo que era uma outra ideia que eu tinha ali, o artigo 258 só cabe quando você faz o casamento com condutas de pessoas físicas. Eu tenho uma conduta aqui que eu poderia discutir, que é a conduta do Ararinho. Então, eu vou desistir do 258, que eu acho que não cabe, senhor presidente. Obrigado. E pedir uma acordo. Certo. Nada a opor? Não. Doutor Daniel? Tá bem. Então, tá certo. Com relação ao artigo 258, pela desistência da Procuradoria. Vamos lá. Quando a absolvição. Então, vamos lá. Já proclamamos 5 votos. Então, com relação ao artigo 258, pela decisão da Procuradoria, fica absolvida a agremiação União de São João de Araras. Faltou alguma declaração de voto ou não? Todos aqui? 191, por maioria de votos, foi absolvido o Clube União São João, no termo do artigo 191, inciso 3 do CBJD.
com um pedido de acórdão feito pela Procuradoria. Eu só me atrevi aqui a me antecipar. Os dois próximos, o 11,85 e 11,86, são equivalentes. Se quiser juntar os dois, Partes, né? Independente, Em relação a... perguntas são as mesmas. não são cadeias. Não, são cadeias mesmo, que é o ponto alto, é o primeiro treinador. Assim, né? E no final, lá no final, eu tive uma equipe. São decorrentes de fato distintos. Sim. Vamos lá, que faremos nesse caso? Só se um e outro se outro. É melhor? Vamos lá. Processo 1185, 2024, relator Dr. Daniel. Paulista Sub-11, Dependente 0, Grêmio São Carlense 9. Há aqui duas denúncias. Uma em relação ao senhor Clodoaldo, que é o técnico da equipe Sub-11 do Grêmio São Carlense, uma vez que consta na súmula da partida que o atleta Gabriel Messi Barbosa Galo, número 6 da equipe do Grêmio Esportivo São Carlense, foi substituído disciplinarmente por atingir o joelho do adversário, atleta de número 7 da equipe do Independente Futebol Clube, com a sola de seus chuteiros usando força excessiva na disputa de bola. O atleta atingido precisou de atendimento médico e continuou em campo. Essa conduta, segundo a Procuradoria, viola a disposição do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, do praticar ato desleal ou hostil durante a partida prova equivalente. No entanto, pelo atleta ser educando, né, menor de 14 anos, ele não pode ser punido. E uma vez já tendo sido reincidente, em previsão acumulada do artigo 182, parágrafo único do CBJD, responde o seu treinador, o senhor Clodoaldo Soares de Freitas, uma vez que a letra do artigo, menores de 14 anos são considerados esportivamente inimputáveis, ficando sujeita à orientação de caráter pedagógico, parágrafo único, nos casos de reincidência da prática de infrações disciplinares prevista neste código por menores de 14 anos, responderá o seu técnico ou representante legal na respectiva competição, caso não tenham sido adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. A segunda denúncia, aí sim em relação à equipe mandante, por infração ao 191, inciso 3º, uma vez que consta no relatório do diretor do jogo que até o fechamento do relatório, nem a arbitragem, nem o diretor do jogo, nem a empresa de apoio receberam pagamento referente ao jogo. Responsabilidade que cabe à agremiação mandante, violando a disposição do artigo 27 do Regulamento Específico de Competições, que é a obrigação do clube mandante arcar com a contratação e pagamento das despesas inerentes à realização da partida. Portanto, essa conduta constitui infração ao artigo 191. Este é o relatório, senhor presidente. Não há defesa. Doutor Marcos, aprova? O presidente não. Aprovas só observações, são condutas corriqueiras. Eu vou respeitar o senhor da denúncia, só observar que existe um documento da folha 18 que é o relatório que tem o valor do salário dos árbitros. Só para base da eventual condenação, senhor presidente. Obrigado. Doutor Luiz, aprova? Presidente, só pela convênia, a defesa sim do Grêmio Esportivo São Carlense, por escrito, em relação à conduta do seu atleta, o Gabriel Messi. O senhor fará a defesa do Independente. Então, vamos lá, Vitor, pode ler a defesa do Grêmio São Carlos. O São Carlense oferece defesa, basicamente combatendo a presunção da veracidade relatada pela súmula, onde ele informa que em nenhum momento o atleta teria cometido a infração, qualquer conduta que finalmente buscasse atingir o adversário, ou muito menos utilizado de força excessiva. Que teria, na verdade, o atleta Gabriel, num lance tentava recuperar a bola após um domínio mal executado, errado o timing,
e a altura ideal para reter a posse de bola. Ele acabou atingindo o atleta da LNF adversário sem qualquer intenção de acertá-lo ou machucá-lo. Teria sido por isso, então, ele não teria tido a conduta que é este relatório. Ver se ele fala alguma coisa como na súmula. É o resumo. Ok, muito obrigado. Doutor Luiz, pelo Independente. Pelo Independente, só salientando aí que é o campeonato das categorias de base, o Sub-11, né, para que haja a aplicação do artigo 182 com a redução. Legal, obrigado. Doutor Daniel. Senhor presidente, vamos lá. Em relação à primeira denúncia, em face do treinador Clodoaldo, pela conduta do seu educando, sob sua responsabilidade, Gabriel Messi, que é reincidente. Em que pese a alegação da defesa, não foi trazido nenhum link, nem nada para que nós possamos verificar. E, sem querer, também é falta, né? Temos exemplo agora que aconteceu recentemente, domingo, no Corinthians e Flamengo, quando o atleta do Flamengo foi expulso aos 24 minutos da partida por atingir, acredito eu, também de forma sem dolo, o atleta do Corinthians, mas que levou à expulsão. Então, aqui não cabe, eu acho, que a discussão em relação, sem várias provas, à presunção de veracidade relativa da súmula, onde o árbitro assim entendeu que o atleta Gabriel Messi praticou um ato desleal ou hostil, né, na partida. E sendo ele reincidente e o clube apenas tendo ofertado a defesa em relação ao ato e não demonstrando qualquer medida adotada preventivamente ou mesmo após a primeira substituição que esse atleta já sofreu, para que assim possa ter tentado inibir novas infrações, eu entendo que sim, é responsável, no caso, o senhor Clodoaldo, nos termos do artigo 162, parágrafo único do CBJD, respondendo ele pela atuação do seu atleta educando. Considerando não haver, ao mesmo tempo, sido juntado aos autos uma reincidência do senhor Clodoaldo, né? Não há nenhum atestado de antecedência do senhor Clodoaldo, eu entendo que ele deve ter a presunção também de ter sido a primeira situação dele como responsável por isso, não educando o seu. Então, aplicou a pena mínima de uma partida convertida em advertência ao senhor Clodoaldo, respondendo pela atitude do Gabriel Messi, uma vez que não foi juntado nenhuma medida por parte do clube, demonstrando que há uma tentativa disso, que isso não ocorra mais. É como eu voto, senhor presidente. Sigo em relação ao segundo, ou vamos fazer tudo. Participação mais fácil. Doutor Felipe. Eu acompanho o relator, presidente. Eu acompanho também, mas esse é um ponto que me deixa. Eu creio que deveríamos fazer, vamos propor uma saída melhor aqui para essa questão aqui, fazer com que esses meninos de fato tenham uma palestra educativa. Agora, como faremos isso, eu seria um que deveria ter assistido a várias quando era criança. Então, eu acompanho com relação ao atleta Leão, atleta Gabriel Messi, não Leonel Messi. Gabriel Messi. Desculpa. Com relação ao atleta, a quem responde seu treinador, foi, por unanimidade, aplicada a pena mínima convertida em advertência. Agora vamos lá, com base no artigo 91, terceira avaliação independente da cidade dele. Em relação ao não recolhimento das taxas, nem de arbitragem, nem de diretor da partida, nem da empresa de apoio pelo independente. É observado no atestado de antecedentes que o independente é reiteradamente reincidente nisso. E nós estamos falando aqui de trabalhadores, do árbitro, do diretor, que se deslocam, praticar um trabalho, ou qualquer outro, que assim deve ser remunerado. E que não se pode, né, passar a mão na cabeça uma agremiação reincidente que, de repente, torna-se fácil não remunerar, como a gente vem aqui, aplica uma pena
branda, uma multa branda, fica mais fácil continuar na reincidência e agir assim, considerando que é sub-11. Então, aplico a multa, nesse caso, condendo a agremiação por infração ao 191, inciso terceiro, nos termos da denúncia, com fixação da multa de R$ 1.500, com redução no 182, como assim prevê este Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia em relação à dosimetria. Eu também acompanho os argumentos trazidos pelo nobre relator. A equipe aqui, eu já estou somando aqui, são 3 processos, o 11 e 22, o 1006 e o 1009, que já foi condenada pelo mesmo motivo. Um multa de R$ 1.000, outro multa de R$ 1.000, outro de multa de 1.200. Ou seja, reiteradamente a equipe vem tendo essa conduta de não pagar a arbitragem, que assim, é o básico do básico, né? O árbitro, tanto o árbitro quanto o diretor da partida, quanto a equipe de apoio, eles estão lá para fazer o seu trabalho e eles não estão tendo o mínimo que é o seu pagamento pelo seu trabalho. Então, nesse sentido, eu vou votar pela multa de 1.500 também, só que eu não vou aplicar o benefício do 82, porque o parágrafo terceiro diz que o infrator não terá direito à redução se refere a esse artigo quando é reincidente, conforme demonstrado é reincidente a equipe por pelo menos 3 vezes, em infração por extrema gravidade, que no meu julgamento é extrema gravidade você não tem um pagamento pelo seu serviço que foi prestado. Então, nesse sentido, eu não aplico o 82, ficava os R$ 1.500 de multa. Doutor Daniel, seria 750 que o senhor ia? Sim. Então, tá bom. Agora eu entendi. Eu acompanho, nesse caso, o revisor. É uma conduta reiterada, parece que o independente é dependente em não pagar a arbitragem. Teremos agora um outro julgamento nesse sentido. Então, aqui, declarando o voto, por maioria, por unanimidade, condena-se a equipe do Independente de Limeira, sistema do artigo 191, inciso terceiro, porém, por maioria do desmentir da pena, multa em R$ 1.500, sem aplicação do 182. Ficou bonitinho, Paulo? Agora tudo certinho? Então tá bom. Esse foi o 1185. 1186. Também é relator, doutor Daniel. Paulista Sub-12, jogo na sequência, né, do julgado anteriormente, neste Independente 0, Grêmio São Carlense 0. Há 2 denúncias, uma repetitiva, né, em relação à equipe independente, não pagou no Sub-11, também não pagou no Sub-12, nem a arbitragem, nem o diretor do jogo, nem a empresa de apoio. Concorrendo, então, em infração ao artigo 191, inciso terceiro do CPJD. A segunda denúncia, que na descrição dos fatos, né, a Procuradoria relata e denuncia, que eu peço vênia para fazer uma correção, a denúncia está em face da agremiação São Carlense, mas não seria. Seria em face, pelo relato aqui, do técnico, também o mesmo técnico, Clodoaldo Soares de Freitas, uma vez que o atleta educando Brian Loreto Pereira, da agremiação São Carlense, foi substituído disciplinarmente por chutar a perna do seu adversário, número 9, Juan Gabriel de Mello, fora da disputa de bola, conduta que merece enquadramento na letra do artigo 254A do Código Brasileiro Desportivo. Constitui infração, 254A, praticar agressão física durante a partida prova ou equivalente. Pena, suspensão de 4 a 12 partidas, provas ou equivalentes. Praticado pelo atleta, mesmo suplente. Todavia, uma vez como já dito no anterior, responde o técnico em entendimento ao 162, quando praticadas as infrações por menores de 14 anos no estado de reincidência, podendo ser adotadas medidas cabíveis para orientar a inibir, para desqualificar a culpabilidade. Esses são os fatos. A denúncia, eu acredito que houve um erro material aqui só nos pedidos, uma vez que pede a condenação do independente pelo não pagamento das taxas de arbitragem no 91, e aqui na letra B houve um erro material passível de correção.
O independente é reiteradamente reincidente. Neste caso, não há aqui atestado de reincidente do senhor Clodoaldo, mas nós sabemos que ele é reincidente, já uma vez que acabou de ser julgado, né? Aqui no caso anterior, não foi julgado ainda, né? Não houve a reincidência, mas o Brian, sim, a defesa por escrita do São Carlense em relação à atitude do seu atleta Brian, consequentemente do Clodoaldo. O relatório, senhor presidente. Há provas pela Procuradoria? Não. Não, senhor presidente, não aprovo. Doutor Luiz, aprova ou não? Prefere ler primeiro Eu só vou ratificar. Vamos lá. Eu vou ratificar o senhor da denúncia em algumas condutas que estão já usando e dizer aqui. Pedir desculpas à Vossa Excelência aqui, primeiro, por não ter condicionado a geração da sua, não ter encontrado o nome do Clodoaldo, não consegui encontrar no popular. E aqui é um erro de copia e cola aqui no pedido, não deveria acontecer, mas acontece. Então, eu pedi desculpa à Vossa Excelência e agradeço a palavra. Prefere ler a primeira ou prefere ler? Como o senhor preferir, senhor Então, presidente. vamos lá, doutor Luiz, vamos. Não só salientando aí, que se leva em consideração aí, né, essa agremiação Nação Independente de Futebol Clube, né, também é um clube também com poucos recursos, né, como lutando aí para participar de todos os campeonatos aí, certo, com uma certa dificuldade, né. Então, gostaria que também fosse levado em consideração aí o artigo 182A e levar em consideração aí o poder econômico denunciado, porque eu acredito que se tivesse um dinheiro, assim, eles não concorreriam aí para esses fatos aí que estão elencados na denúncia, né? Então, só que leve isso em consideração para que também a gente não vamos dizer, se não puna muito tão severamente a agremiação que já vem passando por dificuldades. Obrigado. Doutor Daniel, a defesa escrita. A defesa do Grêmio Esportivo São Carlense, na mesma linha da defesa que foi apresentada no julgamento anterior, procura desqualificar o que foi relatado na súmula. Apenas isso. No caso, especificamente, do educando Branco, dizendo que ele não teria tido a intenção de atingir o adversário, apenas de recuperar a bola do adversário. E que, então, ele tentou recuperar a bola e chutou, sem querer, por 3 vezes a canela do adversário. Errando no tempo, no timing da bola. E que em nenhum momento procurou praticar qualquer tipo de conduta violenta contra o seu adversário. Que ele tinha ocorrido 2 encontrões físicos de alta carga, quase simultaneamente, e sentiu-se ameaçado, num ato automático, completamente reflexo, acabou por levantar ligeiramente com suas pernas, no simples e puro objetivo de proteger a integridade física. Não junta, mais uma vez, nenhuma certificação de estar coibindo a reincidência, né, do fato, e pede-se pela desqualificação para o 250, se assim não for possível a absolvição, e uma atividade com 8-2, uma vez se tratar de atleta de campeonato amador. É o resumo. Podemos ir aos votos, então. Bom, senhor presidente, considerando o voto anterior, né, já em relação ao mandante dependente, repetidamente, né, reincidentemente, tem a prática de não pagar a arbitragem, diretor e equipe da partida, e considerando no voto anterior, eu apliquei a multa de R$ 1.500 com redução pela metade do 182, eu justifico aqui que eu mantenho a minha multa de R$ 1.500, porém dessa vez sem a redução. E por quê? Porque entre um jogo e outro, ele poderia ter mitigado
a taxa de arbitragem do segundo jogo, uma vez que há um lapso temporal pagado, pelo menos essa, no momento oportuno. Tudo bem que o motivo não deve ter sido nada mais além do que a falta de dinheiro mesmo, né? Não foi que houve um atraso pelo visto aqui. Mas deve justamente uma agremiação, quando assim entende por participar de um campeonato, que tem dificuldade dos clubes, entende ser de atletas menores, mas nesse caso específico, eu entendo pela não aplicação do 182, considerando o que eu acabei de argumentar, diferente do como foi meu voto no julgamento anterior. Multa de R$ 1.500, sem a redução do 182. É como eu voto. Doutor Felipe. Na esteira do julgamento anterior, eu acompanho o relator. Acompanho. Por unanimidade, condena-se a equipe da defendente de Mera, considerando o artigo 91, inciso 3º, a multa de R$ 1.500. Então, a denúncia feita em face do técnico, o senhor Clodoaldo Soares de Freitas, uma vez que o atleta Brian Loreto Pereira é reincidente e foi substituído disciplinarmente por ter chutado a perna do seu adversário número 6, Juan, fora da disputa de bola. É assim o relato da arbitragem. Me preocupa muito, senhor presidente, essa situação. Como o senhor mesmo falou, deveríamos também nós procurar propor uma forma de orientação pedagógica a esses atletas. Mas o clube tem por responsabilidade isso. Poderia ser muito simples ele não ter, eventualmente, seu técnico ser suspenso ou punido por esse tipo de situação, comprovando algumas medidas. Especificamente, esse atleta Brian, esse garoto, 12 anos, na primeira substituição disciplinar, eu busquei aqui a súmula, foi por dar uma cabeçada, tentar dar uma cabeçada no adversário. Então isso me preocupa. É um garoto que tentou num jogo dar uma cabeçada no adversário, fora da disputa de bola. Na partida subsequente, chutou a perna do adversário fora da disputa de bola. E como a própria defesa disse, por algumas vezes, sofreu um encontrão. Então isso, para mim, em que pede, a gente sabe que muitas vezes esses atletas, esses educandos se comportam assim pela realidade das suas casas, das suas residências, né? O clube deveria sim buscar, então, no mínimo ter juntado aqui alguma situação e demonstrasse que ele está tentando melhorar a conduta do Brian. E assim por diante. E nada disso foi juntado. Então eu tenho que entender pela presunção da veracidade da súmula, que relatou assim a conduta do Brian, considerando ainda a presunção de outra súmula, de outro árbitro, e que há sim uma prática de agressão física nessa circunstância, uma vez por fora, e não houve nenhuma juntada, nenhum vídeo para que a gente possa fazer uma dosimetria. Então, eu entendo ser o senhor Clodoaldo, nesse caso, né, responsável pela conduta do seu atleta, e que, eventualmente, uma punição branda possa não fazer com que o clube se mexa, para assim vir a ter uma forma de palestra, seja lá o que for, para educar seus atletas. Esse é o intuito do campeonato também sub-11 e sub-12. Então, eu condeno, no caso, em entendimento ao artigo 162, parágrafo 1º do CBJD, o senhor Clodoaldo, pelas penas, pelo ato do Brian Loreto Pereira, nas penas previstas no 254A, na pena mínima, no caso, de 4 partidas, com redução no 182 para 2 partidas. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Felipe. Relator, presidente, aqui me parece bem tipificado no 254A. Mostra aqui que o senhor Brian tentou chutar a perna do adversário aqui. Isso daí me parece claro na configuração 254A, mais especificamente no inciso 2. Seria chutes ou pontapés desvinculados da disputa de jogo. Nesse sentido, eu vou votar conforme o relator. Pena mínima de 4 partidas, com benefício do 82 para 2 partidas. Eu acompanho. Então, declarando o voto, por unanimidade,
foi acolhida a aplicação do artigo 254, desculpa, do artigo 162, parágrafo único do CBJD, aplicadas as penas previstas no artigo 254-A, com a redução prevista no artigo 182, condenando-se o treinador Clodoaldo a 2 partidas. Então, vamos lá agora, processo 1187. Relator, doutor Felipe. Processo 1187 de 2024, do Clube Atlético Joseense contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, Força Sub-13, que é denunciado o senhor Matheus Mariano Ramos Silva, do Joseense, no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. Verificação da súmula da partida que o jogador Wesley Campos Vieira, da equipe do CA Joseense, foi substituído disciplinarmente, pois impediu uma oportunidade clara de gol ao segurar seu adversário, conforme se verifica do quanto narrado em súmula. Nesse sentido, é denunciado o técnico, pelo já exposto, questão do 182 do CBJD, pela conduta aqui do atleta, fica denunciado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. Não constam antecedentes com relação ao senhor Matheus Mariano Ramos Silva, somente com relação ao atleta senhor Wesley. Relatório, presidente. Aprova a ser produzido? Não aprova. Não aprova. Pela Procuradoria. A Procuradoria ratificou sendo da denúncia, acabei de ressaltar que o artigo 162, no parágrafo único, na parte final, caso não tenha sido adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. A agremiação sequer juntou qualquer tipo de prova, que seria muito simples, um vídeo orientando os educandos, algum tipo de palestra, mas ficou na inércia. Após ser citado, não tomou nenhuma providência. Então, a Procuradoria ratificou os termos, pedindo a condenação. Doutor Luiz. Muito obrigado. Aqui no caso, a gente vê um caso um pouco diferente dos anteriores aí, né? A gente vê que não houve violência tanto na primeira substituição disciplinar quanto na segunda. Na primeira infração que ele foi substituído, ele comemorou um gol de uma forma um pouco agressiva, né? Então, foi numa comemoração de um gol. E nessa segunda substituição disciplinar, ele era o último homem, se eu não me engano, né? E ele segurou a camisa do adversário, ou seja, ele nem chutou, ele não tomou nenhuma atitude agressiva, diferente aí dos outros casos, né? Como a pena recai sobre o treinador, eu acho que até a eventual ausência aí de um vídeo explicativo, alguma coisa, né? A primeira infração foi só uma comemoração de gol, né? Então, pela ausência aí de uma agressividade aí no fato, né? E por essa pena recair sobre o treinador, eu vou pedir a pena de advertência. Se assim não entenderem os 9 jogadores, a pena mínima do artigo que está denunciado. Obrigado. Doutor Felipe. Eu vou votar pela pena mínima, converter em advertência aqui, no lance de segundo cartão, seria o segundo cartão amarelo, né? Mas não pode gerar a expulsão, ele tem que ser substituído pela questão de ser menor de 14 anos e, enfim, pela questão de ausência de antecedentes aqui, quem suprir a progressão seria o técnico. Nesse sentido, eu vou votar pela pena mínima, converter em advertência. Doutor Daniel. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Não, também acompanho. Então, declarando o voto, é condenado o treinador, o senhor Matheus Mariano, de acordo com o que é previsto no artigo 162, parágrafo 1º, a pena prevista no artigo 250, pena mínima que foi convertida em advertência. Agora é 1188, é isso? Então já foi 1188. Processo 1189, relator, doutor Daniel. Paulista Clube 11, pelo Clube 1, Porto Futebol 2.
há uma denúncia onde o infrator seria o Rodrigo Lepre Frisan, por infração ao artigo 258 do CBJD, do Belo Clube, onde o técnico, o médico, né, citado acima, foi expulso, cartão vermelho, por proferir as seguintes palavras ao treinador adversário: vai se fuder, seu babaca, fora de sua área técnica. Uma vez que consta na súmula, justamente expulso aos 33 minutos do segundo tempo, proferido o escrito acima, possível infração ao artigo 258 do CBJD, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código. Ele tem aqui certificado de antecedentes, especificamente no 258, parágrafo 2º, inciso 2º, médico, e não há defesa por escrito. Procuradoria tem prova, doutor? Tem prova, Sua Excelência. A prova, doutor. Está vendo? Sem provas. Procuradoria. A Procuradoria gostaria de ressaltar que a gente está falando aqui de um sub-11, que é um absurdo um médico proferir tais palavras. Vai se fuder, seu babaca, ainda fora da sua área técnica. O médico não deveria ter nem se intrometer em qualquer questão em relação a isso, deveria estar ali para salvaguardar questões de acidente, fraturas, alguma coisa em relação a isso. Também ressaltar também que ele é reincidente em questão disso. Então a Procuradoria pede que o tribunal seja rigoroso em relação à conduta dele. Doutor Luiz. Bom, sobre o processo na tela, eu discordo aí da Procuradoria aí no sentido da punição exemplar. Tendo em vista que, se a gente olhar a súmula, na parte observações eventuais, consta que informa que aos 33 minutos da etapa final, o atleta número 2 da equipe Belo Clube, Rio Clarense, senhor Miguel Picelli Drobinichi, foi substituído por ordem médica. Ou seja, nesse momento que ele foi expulso, ele estava em atendimento a um atleta. Então, não haveria por que ele xingar o árbitro, o técnico da equipe adversária, se o técnico da equipe adversária não tivesse proferindo alguma palavra em relação a ele ou cobrando alguma coisa. Então, com certeza, pelo relato aí da súmula, fica claro que ele não foi simplesmente uma reclamação ou alguma coisa. Ele estava em atendimento, o atleta foi substituído, né, foi retirado de jogo, e nesse sentido ele deve ter se insurgido contra alguma coisa que a outra pessoa falou. Não teve maiores consequências, e por isso eu vou pedir aí a absolvição dele, se não entenderem a pena mínima com a conversão em advertência. É o pedido da defesa. Obrigado. Doutor Luiz. Doutor Felipe. É o doutor Daniel. Doutor Daniel, eleição. Senhor presidente, tese da defesa, há realmente essa informação na súmula que ele foi substituído por ordem médica, né? Mas isso não leva a uma visão maior, né, do porquê que ele proferiu essas palavras. A arbitragem não faz essa distinção. E é um atestado de reincidente específico, né? Esse é o problema. O médico aqui, da outra vez, ele xingou a arbitragem, né? Porque era o 258, inciso 2º aqui, né? Se não me engano. Isso, parágrafo 2º, né? Inciso 2. Então, ele desrespeitou os membros de arbitragem. Então, assim, ele é um médico que precisa passar por uma reeducação. O indivíduo está atendendo crianças de 11 anos, né? Então, pela reincidência, o médico, pese as palavras não terem sido muitas, né, intensidade pessoal, né, do técnico, né, dessa vez ele xingou o técnico adversário. E
o árbitro aqui não tomou nenhuma conduta em relação ao técnico adversário, se eventualmente tenha provocado, ou assim foi. Então, pela reincidência, eu condeno um 258 com 2 partidas de suspensão, uma vez que ele já foi punido com uma partida, né, em sessão recente, 2/9, e jogo ocorrido em 25/8. É como eu voto, senhor presidente. Pela ordem, desculpa, a partida sub, né? A explicação, gostaria de pedir a explicação do 82. Sim, eu não estou considerando essa redução por conta da reincidência, no caso, e específica, né, no mesmo artigo, que ele já, uma vez já foi punido. Doutor Costa. Bom, eu vou pedir bem, eu vou divergir só com relação à dosimetria, porque aqui, para mim, são várias questões. A primeira delas é que é uma partida sub-11, ou seja, como já trouxe o relator, são crianças que estão ali e o médico aqui está dando um péssimo exemplo. Não é a primeira vez. Já foi expulso em uma outra partida por alguma palavra que ele proferiu à arbitragem, foi punido em uma partida aqui, no julgamento do dia 12/9. Não satisfeito, mais uma vez é expulso, cartão vermelho direto, dessa vez não por ofensa em relação à arbitragem, uma ofensa ao técnico adversário. Eu já normalmente cartão vermelho direto eu tendo a julgar em 2 partidas, mas nessa aqui, tendo em vista a reincidência, tendo em vista toda essa situação aí, são sub-11, não é a primeira vez que esse médico está tendo esse tipo de conduta, tá dando um péssimo exemplo aí para essas crianças. Eu vou votar pela suspensão, só divergindo aqui da relatoria, em 3 partidas, e eu também não considero que um 8-2, tendo em vista que para mim a reincidência já estava aprovada, e outra questão que é a extrema gravidade, para mim me parece de extrema gravidade, tendo em vista que enfim, é uma conduta reiterada aí que esse médico está tendo, então nesse sentido eu vou na linha da Procuradoria que merece uma reprimenda severa, nesse sentido eu vou votar pelas 3 partidas. Uma voto, presidente. Muito obrigado. Nesse caso, entendo que o árbitro não, que o treinador médico, que o médico da partida não tem que se tomar para si qualquer fato relacionado à disputa de bola, está lá como já relatado para cuidar da saúde dos atletas. Diante disso, entendo também que não teve tamanha gravidade em que pese a reiteração da conduta, eu também acompanho o relator e o condeno a 2 partidas. Declarando o voto, foi condenado o senhor Rodrigo Lepre Frisanco, da equipe do Belo Clube, impulso no artigo 258 do CBJD, a pena de 2 partidas por maioria dosimetria e por unanimidade o acolhimento da denúncia. Vamos ao 1190, que também é do doutor Daniel. Processo 1190/2024, também de relatoria do doutor Daniel. Paulista Sub-12, Comercial de Ribeirão Preto 2, Clube Atlético Bandeirantes 1. É denunciado o técnico do Bandeirantes, o senhor Yuri Lucas dos Santos Faria, por infração 258, parágrafo 2º, inciso 2. Foi segundo relato do árbitro, após receber a informação do 4º árbitro, apliquei o segundo cartão amarelo. Consequentemente, cartão vermelho ao senhor Yuri Lucas dos Santos Faria, por ter direcionado as seguintes palavras ao 4º árbitro. Você é um incompetente, seu espantalho. Após a expulsão, o mesmo centro de campo, jogo ainda direcionando as seguintes palavras ofensivas ao integrante da arbitragem. Vai se fuder, seu palhaço. Vai se fuder. Assim foi relatado na súmula, tomando conhecimento da Procuradoria. Ela oferta denúncia, aqui também ao
se incorreu o senhor Yuri Lucas por 2 vezes na prática da infração disposta no artigo 358b. Então, essa seria 258, né? Certo? Que é o que está lá embaixo. Né? E dos pedidos, então, pede a denúncia que o senhor Yuri Lucas responda nos termos articulados, seja processado, afinal condenado como incurso na pena prevista no 258, parágrafo 2º, inciso 2, por 2 vezes, na forma do 184, todos do CPJ-D. Na descrição não há pedido de acumulação, mas na denúncia, pedido do 184. Então, este é o relatório do senhor presidente sem defesa. O senhor Yuri Lucas não possui antecedentes, segundo a ficha anexada aos autos. Muito obrigado. Aprova essa produção? Não aprovamos. Não aprova. Procuradoria. A Procuradora ratifica o termo da denúncia, ressaltando aqui, estamos falando novamente aqui de crianças, né, sub-12, onde o técnico deveria servir como exemplo e não proferir palavras tão ofensivas a profissionais ali, aos árbitros que estão ali para trabalhar e acabam de trabalhar serem xingados. Então, a gente pede uma condenação de forma veemente. Doutor Luiz. Bom, senhores, no caso dos autos aqui, a gente percebe aí da súmula, né, que foi uma informação do árbitro assistente, né, que ele teria reclamado, né. E no campo lá de eventuais ocorrências lá do relatório do assistente, o relatório, o quarto árbitro não faz nenhuma menção aí ao ocorrido, né. Esse é o primeiro ponto. Se ele tivesse se sentido ofendido, eu acho que com certeza ele colocaria ali na parte que lhe cabia ali, ele colocaria alguma inscrição aí sobre o ocorrido. Continuando, a gente percebe aí também da súmula que foi a aplicação do segundo cartão amarelo, né? E esse segundo cartão amarelo por uma reclamação boba, né? Chamou de estrupício, alguma coisa assim, né? Alguma coisa que não teria o condão, né? De ofender ou eventualmente nem desrespeitar, né? Como está como foi na denúncia, né? Espancado, né? Estrupício. Não teria o condão de ofender ou desrespeitar, né? E também aí na segunda, eu vou pedir, vou me sugerir, a defesa se surge com a aplicação do artigo 183 com 2 condutas, né? Eu acho que foi toda uma sequência, né? Ele falou, foi expulso e pela leitura da súmula também, a gente vê que ele não proferiu diretamente as palavras ao árbitro ou ao assistente. Enquanto ele estava saindo, ele foi falando. Então ele foi esbravejando ali palavras, né? Não diretamente a pessoa, né? Eu peço que ele seja levado em consideração e também a sua primariedade aí, a aplicação do 82. É a defesa. Obrigado. Doutor Daniel. Agradeço a defesa pelas considerações. Em que pese, né, não ter sido nada relatado pelo árbitro assistente, né? Quarto árbitro, aliás. Eu entendo que o relato foi feito no momento da partida, né? Tomadas as providências pelo árbitro principal. No caso específico, peço que venha a Procuradoria, e não seria a Procuradoria pede no 184, não no 183, certo? Com a acumulação das penas, né? Cumulativo. Eu entendo que aqui se trata, sim, pode ser 2 situações. A primeira, que foi o motivo do cartão amarelo, realmente era uma palavras, né, brandas, né, incompetente, espantada, justamente porque o quarto árbitro tem que ficar parado, né, não tem outra atividade, né. Isso sim foi punível com o segundo cartão amarelo, né. E ato contínuo, né, ao sair de campo, ele continuou xingando, vai se fuder, seu palhaço, vai se fuder. Então, considerando, sim, o atenuante inicial ter sido somente um segundo amarelo, se assim tivesse ficado, teria um entendimento, sim, né, de uma partida convertida em advertência, que é o que temos feito aqui, inclusive, nessa segunda comissão. Porém,
um relato do segundo xingamento. Então, eu peço venha à Procuradoria para aplicar a acumulação não com 184, mas com 183. Porque ele teve duas infrações, mas que a pena maior absorve, né? A pena menor. E aqui, então, aplico 258, condeno ele 258, parágrafo 2º, inciso 2, acumulado 183, portanto, com uma partida não convertida em advertência, porque só uma partida que não tem antecedentes, mas sem a conversão em advertência, uma vez que pela segunda infração, né, no caso do segundo xingamento. É como eu voto. Doutor Felipe, Eu vou pedir, Daniel relator, eu entendo diferente a questão do 183 e do 184. Para mim, são duas condutas aí, duas condutas distintas nesse sentido. Eu aplico um 184. Se fosse só a primeira conduta, você é um incompetente, ser espantalho, teria uma situação de segundo cartão amarelo e eu eventualmente votaria pela pena mínima convertida em advertência. Só que não satisfeito de ter levado o segundo cartão amarelo, que consequentemente gerou o vermelho, e ainda as palavras ditas na primeira vez, acho que nem foram do que a gente ouve aqui normalmente falar ser espantalho. Acho que não é tão grave assim. Mas não satisfeito, depois da expulsão, ele ainda se dirige novamente à arbitragem falando: vai se fuder, seu palhaço, vai se fuder. Nesse sentido, me parece que foram duas condutas distintas e elas devem ser somadas, não deve a maior absorver a menor. Nesse sentido, eu vou votar pela aplicação de uma partida duas vezes. Uma partida pela primeira conduta, você é incompetente, sem total, e uma partida no vai se fuder, seu palhaço, vai se fuder, totalizando duas partidas. Uma voto, presidente. com relação à questão do espanto, eu lembrei do Mágico de Oz, não é verdade? Eu chamava de Leão e Homem de Lá. Mas a questão aqui, eu entendo que sequer era para um amarelo, uma reclamação. Então, nesse meu entendimento aqui, não entender que é uma simples reclamação sem qualquer conduta ofensiva, nesse caso eu vou seguir o relator e aplicar a pena de uma partida. Então, por unanimidade, condena-se o treinador da equipe eu me perdi, da equipe do Bandeirantes, a cidade do Biriba, em uma partida, nos termos do artigo 258 do Simetria, que foi por maioria de votos. Agora, o derradeiro, vamos lá, o último da pauta, que eu pensei que ia ser tão mais rápida hoje, eu olhei, achei tão bonita a pauta, pensei naquele gramado, todo mundo, Deus, não tem jeito, depende de nós. Lembrei de outra música agora, não um outro musical. Doutor Felipe, para o último voto, para o último processo de hoje. Último processo da pauta, 1191 de 2024, São Bernardo Futebol Clube contra Claudina Futebol Clube Paulista Sub-12. Estão denunciados a agremiação de São Bernardo, no artigo 191.3 do CBJD, também o senhor Emerson Aparecido Tomás, no artigo 258A do CBJD, e também a agremiação do São Bernardo, no artigo 258D do CBJD. Primeira denúncia contra o São Bernardo, no 191, inciso 3 do CBJD, constando a súmula da partida que o pagamento do árbitro assistente Givanildo de Oliveira Félix foi feito parcialmente, circunstância que constitui violação da agremiação de São Bernardo Futebol Clube, a letra do artigo 27 do RGC, que é a obrigação do clube arcar com a contratação e pagamento das despesas inerentes à realização da partida, como a da arbitragem. Nesse sentido, viola o artigo 91, inciso 3. Também é denunciado a agremiação de São Bernardo 258D, constando a súmula da partida que foi disputando o Gandula Sr. Emerson Aparecido Tomás, pai de atleta, gerando conflito entre o mesmo e a torcida da equipe visitante,
A atitude da qual emerge a responsabilidade da agremiação São Bernardo, porquanto credenciou como gandula pai de atleta que estava atuando em campo pela agremiação denunciada e que, após confusão envolvendo ele, prostrou-se de maneira grosseira e provocativa, causando invasão à torcida adversária. A situação foi controlada com o acionamento da PM, que faz a segurança do evento, conforme isso foi relatório do diretor do jogo. Também, finalmente, o senhor Emerson Aparecido Tomás, conforme já relatado, aos 10 minutos do segundo tempo, o senhor Emerson Aparecido Tomás, gandula de São Bernardo FC, foi expulso após discussão ríspida e troca de ofensas, foram identificadas com a torcida do Paulista. Ao ser retirado da função, o mesmo permaneceu na cabine de imprensa, tendo em vista a tentativa de invasão de campo dos torcedores visitantes ao escalar o alambrado da arquibancada oeste. A situação foi controlada com o acionamento da PM, que fazia o policiamento do evento. A partida ficou paralisada por 2 minutos e 30 segundos. Não constam antecedentes do Sr. Emerson e constam antecedentes da equipe do São Bernardo. Também não há defesa escrita. Relatório, presidente. Obrigado. Há provas a serem produzidas? Não, senhor presidente. Também não. Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, a questão de não ter sido recolhida as taxas da arbitragem deve ser alguma vingança agora, né? Que todo mundo deixa de recolher, acho que espera o resultado da partida, não se recolhe ou não. Então, já os dirigentes, então vou ratificar os termos a denúncia nesse aspecto. Com relação ao Sr. Emerson Aparecido Tomás, São Bernardo do Campo, eu não consegui trazer o link, não consegui colar o link aqui, não sei o que estava a colagem, mas há uma discussão entre dois atletas, ambos têm 12 anos, e um é maior que o outro, e parece que um deles é filho dele, né? Tá até o nome dele na súmula, um deles é filho dele. E ele se enfureceu com essa situação e começou a brigar com o pessoal de fora do alambrado. E o pessoal quase invadiu, dando sorte que a polícia impediu que isso acontecesse, mas é lamentável que isso tenha ocorrido numa partida sub-12, né? Então eu peço a condenação dele em razão da ausência de razoabilidade, né? Ele, pai do atleta, gandula, tentando interferir no jogo. Concomitantemente, eu denunciei também a agremiação do São Bernardo, que parece absurdo que a agremiação coloca como gandula o pai do atleta. O atleta já está envolvido, ele brigou com outro atleta e o pai se conheceu. É completamente ilógico, né? Então, ela secundariza essa responsabilidade, né? Coloca nas costas do pai, e eu denuncio, então, para entender que, em função da denúncia e da condenação dele, ela também merece um apelamento adequado por ser responsável pela circunstância de que ela envolveu o pai. Obrigado pela palavra. Doutor Luiz. Bom, senhores, pelo São Bernardo, a agremiação está denunciada no artigo 1913 do CBJD pela falta de pagamento aqui, né? Esse caso difere um pouco dos outros aí, né? Na verdade, lendo aí o relatório, se eu não me engano, ele deixou de pagou parcialmente, deixou de pagar parcialmente um componente da arbitragem. O resto ele pagou todo mundo, talvez aí por uma divergência ali porque dentro da taxa tem a taxa e tem o transporte também, né? Tem outras circunstâncias que estão pagas ali também, né? O clube deve ter se insurgido quanto a alguma apresentação de algum recibo, alguma coisa, mas o clube realmente pagou todo mundo, só ficou a questão aí dessa pessoa, né? O São Bernardo ele tem 2 residências que a gente percebe, mas elas, 2 julgamentos anteriores, mas foi por atraso, né, no início do jogo, e tudo no começo do ano, do mês de fevereiro, né? Isso deve ter sido no campeonato profissional, né? Não teve mais nenhum problema no decorrer do ano todo, né? Então, somente 2 atrasos, a equipe é uma equipe bem organizada. Então, tendo em vista isso, eu peço aí uma pena mínima, aí, uma pena simbólica, não sei se é possível converter para advertência, mas uma pena simbólica, porque deve ter ocorrido alguma coisa, porque o São Bernardo é uma equipe séria e não deixaria de pagar os membros da arbitragem.
Com relação ao Emerson Aparecido Tomás, a gente vê aqui que dentro do regulamento, a gente vê só que os gandulas eles têm que ser maior de 16 anos, né? Não há no regulamento nenhum tipo de vedação aí a que um pai participe do jogo como gandula. É uma categoria inferior, né? Sub-12, né? Categoria amadora, né? E por isso, às vezes não tem nem público, não tem nem gente para atuar como gandula, eles pegam quem se prontifica, né? Então, não temos essa vedação aí de que seja um pai, né? Apesar de ser, eu acredito que foi realmente por falta de pessoas, né? E como aproveitando o relato do outro procurador, né? Houve um entreveiro entre os dois atletas, ele era o filho dele, e a gente percebe que em nenhum momento ele invadiu o cano, nada disso, né? A conduta não foi uma conduta exemplar, realmente gerou aí uma paralisação da partida, mas que foi resolvida aí com a presença do policiamento. Então, eu peço aí a pena mínima para o Emerson Aparecido Tomás. Com relação à agremiação, eu entendo que o artigo 250-D ele é um artigo mais para quando não se consegue identificar uma pessoa, né? No caso aqui, a pessoa está identificada, ela é punível, né? Então, a pena deve recair aí sobre a pessoa que pratica, né? No caso aqui, estender isso ao clube, né? A, a defesa entende que não cabe, aí justamente por esse artigo, ser um artigo quando acontece alguma coisa, você não consegue identificar, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, quanto a esse artigo, eu vou pedir absolvição. Obrigado. Obrigado, doutor Felipe, para os votos finais. Bom, primeiramente, com relação à agremiação do São Bernardo, acho que teve uma divergência aqui, se eu não me engano, de R$ 158 de alguns quebrados aqui com relação à taxa de um dos árbitros. Nesse sentido, eu acho que tem que votar pela punição acima desse patamar. Por esse motivo, eu voto por uma punição de R$ 200 no 191, inciso 3. Com relação ao senhor Emerson, eu voto por uma punição aqui do 258A mesmo, de 30 dias de suspensão, tendo em vista toda a consequência que gerou a provocação dele aí, a paralisação que teve, enfim, a própria PM ser sancionada, pelo visto a confusão foi grande aí, nesse sentido, acho que deve ser punido acima do patamar mínimo, nesse sentido eu voto por 30 dias de suspensão. E por último aqui a agremiação do São Bernardo do 258D, acho que prevalece a tese da defesa no sentido de que uma eventual punição seria um bis in idem aí, seria uma punição dupla pela mesma conduta, como o senhor Emerson aqui já foi punido, acho que não merece ser punida também a agremiação do São Bernardo. Então, por esse motivo, eu voto pela absolvição, 258D do CBJD. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Daniel. Eu acompanho o relator, estou presente nos 3 votos na íntegra. Então, vamos lá. Com relação ao artigo 191, inciso 3, eu vi aqui o relatório do diretor do jogo e consta o seguinte: informa que a taxa de arbitragem foi paga na sexta-feira. Porém, no dia da partida, o árbitro assistente, o senhor Givanildo Oliveira Pérez, informou que foi gerado um novo goleiro, constando uma diferença de R$ 158. Então, em tese, quando cumprida a obrigação, ela estava na integralidade. Quando foi gerado um novo borderô, talvez isso tenha ocasionado a diferença. Então, por conta disso, eu absolvo a equipe do São Bernardo com relação ao 91, inciso 3. Também não trouxe também nenhuma comprovação do pagamento, seria até adequado nesse aspecto para isso. Porém, com relação ao artigo declarando o voto, foi condenada a agremiação de São Bernardo, nos termos do artigo 91, inciso 3, a pena de R$ 200. Com relação ao senhor Emerson Aparecido Tomás, eu acompanho o senhor relator
da mesma forma que acompanham com base a denúncia do artigo 258-D. Então, diante disso, declarando o voto com relação ao senhor Emerson Padre Tomás, da equipe de São Bernardo, foi condenado no termos do artigo 258-A a pena de 30 dias de suspensão e sendo absolvido a agremiação com base no artigo 258-D. Esse jogo aconteceu na cidade de Itatiba, por isso que tinha torcedores da equipe de Jundiaí que é colado. O São Bernardo, ele manda os jogos na cidade de Itatiba, então, por conta disso, deve ter acontecido uma maior frequência aí dos torcedores da equipe do Paulista. E parabenizar a equipe do Paulista de Jundiaí, que depois de anos e anos, voltou a disputar aí as campeonatos sub-12. Então, diante disso, meus caros, declaramos encerrada aqui a sessão, não no tempo que gostaríamos, porém, o fizemos bem. Muito obrigado a todos. Obrigado, a Paula, Sr. João e demais aqui presentes. Muito obrigado.